Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Mau e hoje estudaremos um pouquinho da função tangente, tá? Uma função trigonométrica aí. A função tangente é uma função completamente diferente da função seno e cosseno, tá legal? Então vamos aprender aí hoje a traçar a função f de x igual a tangente de x, tá? Eu fiz um gráfico aqui pré-estabelecido aqui para minha função tangente, onde aqui é o eixo x, certo? E aqui é o eixo y, né? No plano cartesiano, temos dois pontos aqui importantes da função, que é o ponto 1 e menos 1 no eixo y, e uns pontos importantes no eixo x, tá legal? Que é o ponto 0, o ponto π sobre 4, o ponto π sobre 2, o ponto 3π sobre 4, o ponto π, 5π sobre 4 e 3π sobre 2. Eu estou dando intervalinho sempre de π sobre 4 em π sobre 4, tá legal? E eu voltei até um pouquinho aqui para vocês, tá? Esses eixos aqui pontilhados em azul são chamados de assíntotas, tá? Assíntotas são mais estudadas em nível superior, quando se estuda um cálculo, tá bom? Que são pontos de indeterminação, tá? A gente vai entender porque essas assíntotas existem na tangente, tá legal? Voltando um pouquinho para o estudo de tangente aqui, olha, no círculo trigonométrico, nós temos qual que é a definição de uma tangente no círculo trigonométrico? É realmente uma reta tangente, tá? O que é uma reta tangente? É uma reta que toca o círculo em um ponto só. Então nós temos um círculo unitário aqui e a reta tangente, olha, ela toca esse ponto aqui, o ponto 1,0, certo? Então temos uma reta tangente e o estudo de sinal para a reta tangente é o quê? Positivo, negativo e negativo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá legal? Então vamos lá, olha, vamos calcular ponto a ponto e entender como que essa função funciona, tá bom? F de 0, o que é F de... o que é F de 0? F de 0 é tangente de zero. Tangente de zero, como todos nós sabemos aí, pelas aulas anteriores, é zero, ok? Então nós temos que a f de zero é zero. Então nós temos o ponto que quando o x for zero, o y é zero. Olha um ponto importante aqui, olha, ponto 0,0, ok? O próximo ponto importante é um espaçamento de π sobre 4, tá? Então, de 0 com espaçamento de π sobre 4, nós temos o ponto π sobre 4. π sobre 4 é 45 graus. Se vocês lembrarem da tabelinha trigonométrica, tangente de 45 é 1, certo? Então, olha a tangente de 45 aqui, 1, ok? Então, nós temos que quando o ponto for π sobre 4, olha, eu vou bater no ponto 1, tá? Vou fazer de verde aqui para dar um destaque em relação à minha assíntota azul, tá legal? Olha, então, quando o ponto for π sobre 4, eu tenho o ponto 1 no eixo y. Esse ponto também é da minha tangente, tá? O próximo ponto importante é avançar mais π sobre 4. Então, π sobre 4 mais π sobre 4 chega em π sobre 2. Só que qual que é o problema? Quando eu estou em π sobre 2, olha, π sobre 2 o que é? É 1/4 de volta, sim? Quando eu estou em π sobre 4, o que eu faço? Ó, π sobre 4 está aqui, não está? A tangente, o que é? Você prolonga a reta até bater na tangente. Então, essa distância aqui, olha, é 1. Porque aqui é 45 graus ou π sobre 4, certo? Quando for π sobre 2, essa reta aqui ela fica paralela à minha reta tangente. Eu estou em cima do eixo y. Então, por mais que eu prolongue o eixo y aqui, ele nunca vai chegar na reta tangente. Então, no ponto π sobre 2, é um ponto de indeterminação. Eu não tenho definido na minha função o π sobre 2. Então, por isso que esse π sobre 2 aqui eu tenho uma assíntota. Então, é um ponto de indeterminação. Ela nunca vai passar pelo ponto π sobre 2. Ela vai chegar bem próximo, mas nunca chega nele, tá legal? Então, a f de π sobre 2, eu tenho que ela o quê? Ela não existe, tá legal? Não existe em matemática, é o símbolo, um ezinho de ponta cabeça cortado, olha. Não existe a f de π sobre 2. Então, significa que ela vai subir aqui, olha, só que ela vai chegar bem próximo dela, mas nunca vai tocar ela, ok? O próximo ponto importante é o f de 3π sobre 4. F de 3π sobre 4 é o f de 135 graus. 135 graus ele está aqui, olha. Por simetria de quadrante, ele vale menos 1, né? Ele é negativo. Então, a f de 3π sobre 4 é dado por menos 1. Se vocês olharem aqui o 3π sobre 4, olha, ele vai bater no ponto menos 1, ok? Então, olha, ponto menos 1. Deixa eu fazer aqui para vocês. Menos 1 está aqui, certo? Se eu continuar traçando a minha função, né? O meu próximo ponto é o f de π. F de π o que é? Meia volta num círculo. Quando eu rebato no eixo da tangente, ela é o ponto 0, né? Ponto 0. Então, f de π vai dar 0. Então, nós temos que em cima do eixo π aqui, ó, do eixo x, eu tenho o ponto π que rebate no eixo 0 no y, ok?
Continuando, f de 5π sobre 4. f de 5π sobre 4 é o que é 5π sobre 4? É 5 vezes o π sobre 4, então ela vem parar em 225 graus. Prolongando ela no eixo da tangente, ela é exatamente a tangente de 45, ou a tangente de π sobre 4, que é 1, tá bom? Então eu tenho que f de 5π sobre 4 é igual a 1. Então olha o 1 aqui, olha. Eu fiz uma parte de verde e uma de azul, olha que legal que ficou. Então vem aqui, olha, 5π sobre 4, bate aqui, eu tenho o ponto 1, né? f de 5π sobre 4 bate no ponto 1. Próximo ponto, f de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus. Quando eu dou uma volta de 270 graus aqui, eu venho em cima do eixo y de novo. Então tem uma outra indeterminação, olha, nunca vou encontrar a reta tangente minha. Então no f de 3π sobre 2, a minha função não existe, ok? Por isso que nós temos uma assíntota aqui, que ela não vai tocar nunca esse ponto, tá? Voltando um pouco aqui para esses dois pontos negativos, né? Menos π sobre 4. Menos π sobre 4 é menos 45. Menos 45 é andar no sentido horário 45, então vai ser menos 1, certo? Então a f de menos π sobre 4, menos 1. Então quando for menos π sobre 4, olha, vai bater no ponto menos 1, ok? Ponto aqui também. E menos π sobre 2 é andar o quê? 90 graus, né? No sentido horário. Então ela volta em cima do eixo y. Então ela fica o quê? Paralelo à reta tangente novamente. Então é um outro ponto de indeterminação. Um outro ponto onde não existe a minha função. Ok? Tanto é que eu coloquei uma assíntota aqui. Tá? Bom, pessoal, agora eu preciso fazer o quê? Então, ó, eu preciso traçar uma curva que venha aqui, olha, vem de lá do mais infinito, né? Que é o π sobre 2, que ela vai ser muito próxima ali do infinito, né? Ela desce, passa por esse ponto e por esse ponto e vem e depois tangencia, não chega a tangenciar, mas chega muito próxima dessa assíntota também, tá bom? Então olha como vai ficar esse gráfico aqui, olha. Mais ou menos dessa forma aqui, olha. Essa parte aqui contempla um período, tá bom? O que é um período? Uma parte completa aqui, olha, da minha função, né? Então a outra parte vai ser como se fosse uma cópia dela. Então ela começa lá da parte de cima também, olha, ela tem que passar por esse ponto, por esse e descer, né? Então o que eu tenho aqui, olha, mais ou menos uma função dessa forma, olha. Ó, passando por esses pontos e descendo aqui, tá bom? Então a função tangente, ela vai sempre fazendo isso. É uma função completamente diferente de seno e cosseno, tá? A parte assim que talvez anime um pouco vocês é que ela não cai muito no vestibular, tá? O que mais cai mesmo é seno e cosseno, mas é importante saber o comportamento dela, tá bom? O domínio de uma função tangente, ela também é totalmente diferente do domínio de uma função seno e cosseno. Por quê? Por conta dessas assíntotas, olha, dessas indeterminações. Então, se vocês olharem aqui, qual o valor do eixo x que ela vale? Ela vale, olha que legal, vamos tentar construir junto aqui o domínio dela, olha. O domínio da minha função é igual, é quem, né, olha? Eu vou abrir um conjunto aqui, olha, é um conjunto x pertencente aos reais, tal que quem? O x não pode ser quem? Não pode ser o π sobre 2, né? Porque π sobre 2 não tem nenhum ponto que vale para ele. Depois do π sobre 2, quem que não pode ser? Não pode ser o 3π sobre 2, certo? Ele deu um espaçamento de quanto aqui, olha? Deu um espaçamento de π, não é isso? E esse espaçamento de π é justamente o quê? O meu período da minha função, certo? Deu um espaçamento de π, não pode. No próximo, não vai poder depois de π de novo. No próximo, depois de π de novo. Aqui também, olha, não foi π sobre 2? Olha, daqui até aqui vale π sobre 2, não vale? E daqui até aqui, essa distância também é π sobre 2. Então, olha, essa distância inteira aqui também é π. Então, se eu voltar π, também não pode. Então, o domínio é qualquer número real, x pertence a R, tal que o x não pode ser, olha, o x é diferente de quem? De π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Como assim, né? O x não pode ser o π sobre 2 mais múltiplos de π sobre 2 que passam π. Então, ó, π sobre 2 mais π, 3π sobre 2, não pode. π sobre 2 menos π sobre 2, não pode. π sobre 2 mais π e mais π, 5π sobre 2, não pode. E assim vai, tá bom? Então esse domínio aqui percorre todos os valores possíveis
para a tangente de x, no eixo x, tá legal? E a imagem? A imagem, diferentemente de seno e cosseno também, a imagem vale para qualquer número real, olha. Por mais que eu pegue um valor muito alto no y, vai ter um representante dele, tá bom? Então, a imagem dessa função é o conjunto dos números reais. E o período eu acabei de mostrar aqui, né? Uma oscilação completa aqui dela, eu tenho um intervalo no eixo x de π, não é isso? Então, o período é π, ok? Bom, vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Uma matéria um pouquinho complicada, mas eu sei que vocês são pessoas dedicadas, inteligentes e que estão aí com muita vontade de aprender trigonometria, certo? Um grande abraço para todos aí, se cuidem e quero ver todo mundo passando no vestibular no final do ano, tá bom? Até mais, pessoal!